Meus queridos irmãos, paz e bem a todos vocês. Estamos novamente, diretamente aqui do estúdio da Federação Espírita do Estado de Goiás, trazendo o programa Espiritismo em Movimento. E hoje nós temos a alegria de receber aqui no estúdio o nosso companheiro Fernando Sabino, que é uma das grandes referências da música espírita no nosso estado. Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, né? Obrigado pelo convite. É um prazer enorme essa oportunidade de estar falando aqui de uma coisa tão maravilhosa que é o nosso movimento espírita. Obrigado. Maravilha. Hoje nós vamos tratar aqui do tema, né? As múltiplas ou os múltiplos caminhos para a evangelização cristã e a evangelização espírita. Então, como o nosso companheiro é artista, né? Nós vamos também seguir essa trilha, né? Ver como é que a arte, sobretudo a música, poderia colaborar no processo de evangelização. Mas, Fernando, não poderia ser diferente. Vamos começar com música? Com certeza. Saudando os nossos companheiros que acompanham o nosso trabalho? Com o maior prazer. Vamos lá? Vamos lá. Vamos semear. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que em si encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Coisa boa, hein? Maravilha, que coisa linda, né? Fernando, além da área de artes, né, da área funcional da unificação, que é a arte que você trabalha também, né? Você também está conosco na comunicação, especificamente no núcleo cênico. E qual é o centro espírita que você trabalha? Mais uma vez, né? Obrigado a todos por estar aqui. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí também. Hoje eu trabalho no CEGAL, Centro Espírita Grupo André Luiz, que fica próximo à Santa Casa aqui em Goiânia, né? Já estou lá há uns 17 anos, mais ou menos. Juntamente agora com vocês também na Federação Espírita, na Departamento de Artes, junto com vocês no Núcleo Cênico, né? Que para mim é uma honra enorme. Então estamos nessa caminhada aí, participando da Escola de Médico, participando da parte artística, dos eventos e tipo Severino, né? Onde nos coloca, nós estamos indo. Você está à disposição do trabalho. À disposição do trabalho. Né? Maravilha. Fernando, o CEGAL é uma referência de evangelização, né? Sim. Então, a primeira questão que a gente coloca para a gente ir discutindo aqui, debatendo fraternalmente, é o que significa evangelizar na visão espírita e por que o Espiritismo entende a evangelização como um processo contínuo, que começa no berço e vai até pela vida toda. Como é que é esse processo? A partir do momento que nós entendemos, acreditamos que a vida espiritual ela é infinita, eu acho que eu vou até me colocar um pouquinho, não do berço, vou colocar antes do berço, vou colocar antes da barriga da mãe, que o espírito ele já está ali conectado de alguma forma. Então a gente, quando fala do mundo espiritual, a gente está se evangelizando, né? Ou evangelizando, ou se evangelizando também, muito antes. Quando é o processo da barriga da mãe, depois do berço, e passa por todo esse processo físico, reencarnatório, e vem o pós, que quando a gente volta, né, para o plano espiritual, então é contínuo por causa disso, porque nunca para. Aqui é uma fase, né? Como ontem ou anteontem eu postei uma outra coisa que eu vi que fazia muito sentido,
que o nosso passado é muito importante, mas ele é um capítulo, né, da nossa história. Como a nossa encarnação atual era um capítulo de toda a história espiritual. Quando alguém que não é espírita nos pergunta, se vocês acreditam na reencarnação, então quantas vidas? Eu falo, não, uma só. Mas que negócio é esse? Não é reencarnação? A reencarnação são etapas, né? Então essa evangelização, ela se dá desde sempre. Vai saber quando começa exatamente e quando termina. Terminar não termina nunca, porque é para sempre, como você mesmo disse. Então a gente entende que está evangelizando o espírito, e essa nossa oportunidade aqui, encarnado, é gigante. Não podemos perder tempo, como a gente vê que tá vendo, os últimos dias estão passando muito rápido, então a gente aproveita a cada instante para aprender. Das duas, uma pessoa se revolta com o sofrimento ou ela aprende com o sofrimento. Eu prefiro aprender com as dificuldades. E assim contagiar os outros também, com tudo isso ajudando na evangelização, porque eu ajudando o próximo eu aprendo muito também. Muito bom. Fernando, nós sabemos os benefícios, né, de evangelizar, porque o trabalho ele é sempre benéfico, né? Sempre contribui com o nosso crescimento. Mas assim, qual seria o benefício de ser evangelizado, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão assim doutrinária, dogmática. Não estou falando do espiritismo, né? Mas de um modo geral, assim, do cristianismo, e tem até uma certa resistência. A doutrina espírita, enquanto filosofia, ela é aberta, né? Ela não tem dogmatismo. Quais são os benefícios de ser evangelizado? Principalmente na questão espírita, eu passei a ter um conhecimento, um respeito maior ainda pelas outras religiões, até mesmo pelas pessoas que não têm religião ou que não acreditam em nada. Então, a partir do momento que comecei a ser evangelizado, você vai esclarecendo. Então, esse esclarecimento é a parte mais importante de ser evangelizado. Porque você sabe o que acontece no mundo espiritual enquanto está havendo uma missa na igreja católica, enquanto está havendo um culto na igreja evangélica, enquanto está havendo o nosso culto no nosso centro espírita, ou nos trabalhos, ou na evangelização infantil, a gente começa a entender num todo. E a gente leva mais ainda para dentro do nosso coração a parte do não julgar, né? Então, a partir do momento que vai evangelizando, você vai se esclarecendo de tal forma, ainda por mais fechado que seja e dura a cabeça de alguém. Ela nos deixa de forma muito clara. Não só consoladora, que ela nos consola quanto coração, quanto colo que Cristo nos dá, que Deus nos dá, né? Mas o esclarecimento, ele é fantástico. Ele nos deixa diante da situação para a gente tomar a decisão de resolver ou se acomodar. E muitas das vezes a gente não consegue se acomodar porque ele é muito esclarecedor. A evangelização ela é muito importante por causa do esclarecimento. Muito bom. É interessante, né? Porque assim, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma orientação assim: figure-se a Terra como sendo uma escola, um hospital, uma penitenciária, um subúrbio e um sítio malsão, né? Então nós percebemos, assim, Fernando, que as pessoas vivem num desespero, né? Numa correria, numa busca louca pelos bens materiais. E a evangelização, então, ela nos dá o preparo devido para nós convivermos harmonicamente dentro de tudo isso que o Evangelho traz como definição desse mundo que nós vivemos, né? Com certeza. Eu tenho raciocinado muito nisso, isso veio muito a calhar, esse seu comentário, porque tem muitas distrações. É isso que o mundo nos oferece, que você colocou, nos distrai muito. Então, quando a gente vai somando a porcentagem de coisinhas que nos distrai, sobra muita porcentagem muito pequenininha quando a gente presta atenção nisso, né? Da parte que a gente está focado na nossa melhoria, na nossa evolução. Porque são muitas distrações. Que legal que a gente pode ter acesso a essas distrações para a gente utilizar enquanto a gente está aqui na matéria, mas a gente está invertendo.
ela está aí 88%, 90% de distrações de coisas que vão ficar para trás. Então, se a gente não se atenta para isso, a gente não foca. No final de semana que eu me retirei com a minha esposa por uns 3 dias para a natureza, a gente volta a pensar nisso com muita profundidade. Não que você tem que se isolar, você não pode se isolar, senão você não evolui também, né? Mas a gente começa a pensar no que é necessário, pelo lugar que a gente estava hospedado, pela simplicidade, pelo resumo das coisas. Eu falei assim, por que eu preciso tanto? Se o resumo que está aqui, então, me levou a um lugar que me fez raciocinar muito. O tempo que a gente tira para a gente fazer um bate-papo como esse aqui é muito mais esclarecedor. Pelas pessoas que vão assistir, eu espero que nós estejamos aqui sendo bastante instrumentos, né, do Cristo mesmo, da paz, para poder fazer com que esse nosso bate-papo chegue ao maior número de pessoas. Então, quando a gente tira tempo para fazer um teatro, como você me convida para estar ali cantando, e aquilo vai chegar em muitas pessoas, a gente começa a inverter essa porcentagem daquele tempo que a gente vai perdendo. Quando as pessoas me perguntam por que eu canto hoje em dia as músicas cristãs, as músicas espíritas, ou músicas que elevam, eu digo, eu já perdi muito tempo em outras situações. E cantar é muito bom, mas dependendo o ambiente, dependendo do que você está, você perde muito tempo. Então essas distrações que o mundo nos oferece hoje, essa pressão, essa busca incessante por algo que parece uma conquista, mas é uma conquista que vai ficar aqui. Não é aquela conquista que a gente leva com a gente quando a gente vai para o lado de lá, né? Maravilha. Nós já estamos próximos, né, de fechar esse bloco, mas gostaríamos de fechar com música. Pode ser? Maravilha. Sempre bom, né? Como aos pés do monte, um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encanto. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. E o que? Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu me lembro de uma experiência, né, Fernando, pra gente já ir fechando esse bloco aqui. Nós fizemos um evento em um lar de idosos e tinha lá um senhor que era cantor, né, lá da antiguidade, dessas músicas aí mais sertanejas. E nós fomos um grupo cantar, e a gente cantando, rapaz, eu comecei a empolgar, cantando para ele também, e ele me encarava assim, eu pensava, acho que ele tá gostando, né? E aí eu ia mais alto. Na terceira música ele falou pra mim assim, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode, claro. Você quer um pedido de música? Ele falou assim, para de cantar. Você é muito desentoado. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, meus irmãos, nós ficamos aqui. Fiquem com as novidades da nossa livraria. E daqui a pouco nós voltamos com o nosso segundo bloco. Até daqui a pouco. Convidar a todos para vir aqui à Federação Espírita, da livraria, um momento maravilhoso aqui, uma sala de estar onde você pode
deliciar todas as obras da doutrina. E agora tem mais o café, o picolé, o açaí. A literatura todos nós já conhecemos. Sabemos que é um momento que você pode vir aqui, conhecer, ler, trazer os seus amigos. Isso domingo a domingo. E ler rejuvenesce. Nós sabemos que a literatura, ela traz o conhecimento, mas também traz ganhos diretos para o nosso cérebro. Quanto mais lemos, mais rejuvenescemos. Meus queridos amigos, nós estamos aqui novamente, né, com o segundo bloco do nosso encontro aqui com o nosso querido Fernando Sabino. E é claro que nós temos que aproveitar esse momento com esse dom maravilhoso que você tem, né, Sabino? Da música. Vamos mais uma? Tem algum específico aí que queira pedir? Não. Posso ir do coração aqui? Coração. Vamos cantar uma música da nossa querida Cacá Rezende. Vamos lá. Grande trabalhadora aqui também, né? Tá morando fora. Eu adoro essa música porque ela é um tratamento, né? Fala de perdão. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostre a outra face, a face do perdão. Mostre a outra face, a face do perdão. Perdoa. Que maravilha. É muito interessante, né, Fernando? Quando essa música, ela nos faz um convite ao perdão, né? No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec, ele pergunta assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? E os Espíritos dizem que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão, né, das ofensas. Fernando, qual o benefício do perdão? Nossa, essa música ela fala quase que tudo, né, que a gente precisa falar. Ela nos cura fisicamente, mentalmente, psicologicamente, ela nos traz um alívio sem tamanho. Porque o perdão, a gente não só tem que perdoar o outro, como a gente tem que se perdoar também, né? E pedir perdão, perdoar, se perdoar. Então é como se fosse uma limpeza, é um bálsamo. E é onde a gente estava falando que a evangelização é muito boa, porque uma música dessa, ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Ela está falando sobre o perdão, que é um tratamento, uma cura para você. A música já mexe por causa da vibração musical. O texto dela que fala, o benefício que ele traz. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce. Você quer coisa melhor do que isso? E de fato, só quem experimenta isso verdadeiramente é um benefício muito grande. Porque de fato vai rejuvenescer. O quanto a gente fica com o peso da falta de perdão, ele nos envelhece. De fato, ele acaba, ele nos adoece. Quantas e quantas pessoas que a gente sabe que está aí por questão de uma mágoa. E a mágoa é o quê? É uma falta de perdão, não é? Você, como um psicólogo, você pode confirmar isso se eu estiver errado. Então, com isso maltrata a gente espiritualmente. Você não tem noites de paz para dormir.
Você não tem cabeça tranquila para trabalhar no seu dia a dia, para dirigir no trânsito. Então a importância do perdão, ela é grande. E com isso, quando você quebra o orgulho, você diminui a teimosia, você diminui essa dureza, né, de coração. Isso vai aliviando. Se todo mundo descobrisse o quanto é libertador o perdão, ele liberta a gente, dá uma paz sem tamanho, você não começa a não ter que provar nada para ninguém mais do que você quer, o seu pensamento rígido ou não. Então você alivia tudo, e para mim ele é uma cura profunda. Maravilha. À medida que você ia falando aí, né, de libertador, eu estava aqui imaginando uma pessoa fazendo uma caminhada longa, arrastando umas correntes nas pernas, né? Meu Deus. Assim, no tornozelo e até com algumas bolas de chumbo ali, vamos dizer assim. Eu acho que carregar mágoa, ressentimento, né? De coisas que nos aconteceram ao longo da vida. Às vezes, uma pessoa, né, que sai de um relacionamento, de um casamento e não consegue tirar aquilo de dentro dela, né? Assim, fica arrastando essas correntes aí, é muito sofrimento, né, Fernando? Muito sofrimento. Quando você se liberta disso, a vida fica mais leve, né? Com certeza, e qualquer tipo de relacionamento, né? Seja uma amizade que não foi legal, uma sociedade, né? Uma empresa. Como eu no passado, eu cantava música, sem ser música cristã, e às vezes ali tinha uma parceria. E quando eu olho para trás, que a maioria dessas parcerias minhas ainda tem uma certa convivência, tem aquelas rixazinhas, mas o seu coração já está livre daquilo, né? Às vezes você não tem aquele mesmo convívio, aquela coisa toda, porque a gente trabalhava junto, mas seja num relacionamento como você falou, num casamento, na amizade, você olha para trás e fala assim, pelo menos da sua parte, você está de coração livre. Já não tem mais aquele sentimento. Às vezes você coloca até a pessoa em suas orações. Ou quando lembra de coisa boa, de um sentimento bom, né? Às vezes até quando sonha com a outra pessoa, que às vezes ali poderia ter tido uma mágoa, mas naquele sonho há uma emoção e você acorda com uma sensação muito boa, até de querer ver aquela pessoa. Então ali já mostra que você já quebrou, né, aquela energia ruim da falta do perdão. Então ele é libertador de todas as formas, né? Então no nosso dia a dia é a coisa mais bacana que tem. Verdade. Bom, quais são, Fernando, os diferentes caminhos e ferramentas de evangelização que o espírita tem adotado hoje, né? Tanto na infância, na juventude, para adultos, famílias, mídias, né? E como cada um dessas ferramentas, como que elas atende, né, às necessidades espirituais. A gente tem visto muito aí, cada dia mais, abrindo espaço nas redes sociais para o convite, primeiramente, né? Então, os pais que têm dificuldade com filhos com gênio, vamos dizer assim, um gênio diferente, mais difícil, ou tem pais que estão com filhos autistas, ou filhos com qualquer situação que tiver. Hoje, no tratamento espiritual, com esclarecimento, com muito amor, com muito acolhimento, primeiramente começando pelas crianças, que é o que a gente foca mais. Quando se fala em base, eu lembro muito de construção, casa, prédio, né? O que é a base de um carro com os pneus bons, né? Então tudo dá mais segurança pra gente. Então quando a gente pensa na criança, então como grandes amigos que estão aí, ou amigas que estão aí no meio espírita, que faz essas terapias hoje, junto com espiritualidade, olhando com um olhar mais espiritual sobre a ciência, por exemplo. Eu vou pegar até você como exemplo aqui, você como psicólogo, por mais que você não vai trazer a religião para dentro do seu consultório, mas você tem um coração espírita, uma cabeça de espírita, você vai olhar aquilo com uma profundidade muito maior de que se você fosse um psicólogo não espírita ou não cristão. A profundidade é muito maior. Então a gente tem usado muito desses métodos. Quando a gente ouve falar da AME, né? Associação Médica Espírita. Olha que bacana. Então a gente está evangelizando e tratando de forma científica tudo, está unindo as coisas. Então você vai a música, a arte de um modo geral. Então tem utilizado muito, eu tenho me surpreendido muito, porque a gente está num momento muito bom,
Eu digo o departamento de arte, o departamento de comunicação, o núcleo cênico, porque está sendo muito bem recebido e a gente chega nos lugares e se surpreende muito com comentário de jovens e adolescentes sobre isso. Então, às vezes, a gente chega lá para evangelizar e já se surpreende com um comentário de algum jovem, algum adolescente. Então, a gente tem usado muitos métodos das redes sociais. No meu canal mesmo, no YouTube, eu tenho várias músicas que pessoas que não são espíritas entram em contato perguntando que letra de música legal é essa. Então, a gente tem usado os métodos que a gente pode utilizar de forma muito responsável, graças a Deus, e tem atraído. Lá no Segal mesmo, a gente começou com uma volta de jovens e eu pude participar na última sexta-feira, eu fiquei maravilhado. Eu queria tanto ouvi-los que eu não conseguia abrir a boca por um instante, eu curti cada momento. Porque eu fui lá por acaso, só para acompanhar minha esposa, deu uma sexta-feira, eu desmarquei um outro compromisso e acabou, deu certo para ir com ela. Então, quando você vê os métodos sendo utilizados, fala que está funcionando, graças a Deus. Então, o Espiritismo tem utilizado muito bem as redes sociais, a arte de um modo geral, a dança, a música, as terapias, quantidade de pessoas que eram espíritas, mas não tinham às vezes uma atividade dentro da psicologia, por exemplo. Muitas pessoas se tornando terapeutas, mas com um olhar espiritual sobre as coisas, uma energia diferenciada para ir mais profundo, para ir mais a fundo, né, vamos dizer assim. Exatamente. Bom, a música, você tem utilizado muito ela nesse sentido? Bastante mesmo, porque a partir do momento que a gente sabe, a esposa do nosso amigo Andrei é musicoterapeuta. A partir do momento que a gente sabe que a música, o tratamento que ela faz, para começo de conversa, então só a vibração dela, a gente tendo bastante cuidado com a vibração dela, escolhendo bem as letras, isso é curador, porque quando você olha num salão, onde tem um monte de gente ansiosa, chegando do trabalho para ir no dia de momento de oração, que elas sentam ali, a gente tem 30 minutos ou 15 minutos que seja de música, com a luz um pouco mais tranquila, aquela música já faz uma porcentagem do tratamento muito grande. Ou um lugar que a gente chega, onde tem crianças, durante o dia, uma evangelização, no encontro de jovens, como foi na última sexta-feira, porque a pessoa que era para ir tocar o violão não estava no dia. Você imagina o porquê que eu cheguei num dia que não é dia do meu trabalho. Eu estava lá. E uma das trabalhadoras, Fernando, você está por aqui, você pode tocar pra gente? Sim. Tem um violão por aí? Tem. Achamos um violão lá, vamos tocar. Então, um jovem veio me falar, veio me fazer um comentário da música, sobre a música que eu fiz, ou veio falar da minha voz, o jeito de tocar, que eu não esperava. Porque ele é muito novo, achei que ele fosse gostar de uma coisa mais, sabe, assim, radical. Eu cantei a música do estilo que eu canto para os adultos. Então, o efeito que faz, o número de crianças que chegam até a mim é de encabular. E olha que eu nem tenho repertório infantil espírita para cantar, eu nem tenho repertório jovem para cantar, eu só canto as músicas mais adultas, mas ainda assim, o número de crianças e jovens que vem até a mim para comentar é grande. Então eu sei o efeito que a música faz, então eu sempre utilizo. Maravilha. Eu acho que a pessoa que se diz evangelizada, talvez uma das provas que ela dá da sua evangelização é o estar disponível, né, Fernando? Sim. Porque assim, como você deu o exemplo, você chegou lá na sexta-feira, a pessoa que cantava não estava e você foi convidado, né? Poderia ter dito assim, não dá, não preparei a minha voz, não estou naquele estado de espírito, não estou no meu melhor dia, né? E, no entanto, você assumiu a responsabilidade ali de última hora e alcançou o objetivo que foi a sensibilização das almas, né? Fernando, você citou, nós falamos aqui sobre a questão da mídia, mídia digital, né? Hoje, as redes sociais têm sido, assim, de algum modo, motivo de discórdias entre grupos, até mesmo entre familiares que pensam de forma diferente, né? Como que nós poderíamos, enquanto espíritas, utilizar desse recurso da tecnologia com o objetivo de sensibilizar corações, de oferecer o socorro oportuno, que é a tarefa do espiritismo em relação às pessoas que sofrem?
substituindo primeiramente, né? Como a gente dá o exemplo, primeiramente, vou falar das minhas redes sociais. A partir do momento que eu decidi nela não colocar nenhum tipo de postagem polêmica, ali as pessoas às vezes ficam te instigando a querer um assunto mais polêmico. Mas você está sempre ali colocando algo que eleva, uma frase edificante, uma música edificante, coisas boas. Primeiramente a gente precisa dar o exemplo. E aí, consequentemente, a gente vai contagiar. E contagiando, algumas pessoas começam a seguir o exemplo. E em bate-papos, em meio a bate-papos, quando você tem a oportunidade de entrar num assunto desse, porque é uma ferramenta muito forte, né? Você pensar numa rede social. Quando a gente não tinha, para eu cantar uma música e fazer com que essa música minha chegasse lá no Japão, qual o trabalho que era? Você gravar um CD, uma fita cassete antigamente, e tentar enviar, né? E saber lá se vai chegar. Então ela é uma ferramenta tão forte hoje que a gente grava aqui agora, meu irmão que mora nos Estados Unidos vai ouvir lá agora. Então essa ferramenta forte eu não posso desperdiçá-la. Quando a gente tem a oportunidade de falar isso para alguém, a força que é como um artista famoso quando está no palco. Às vezes eu tô com 60 mil pessoas me assistindo e eu num palco, uma banda tocando. Perder a oportunidade de pregar o bem ali um pouquinho, desenvolver, falar da paz, falar do amor, ali é um desperdício muito grande. E às vezes são 2 horas de show, então eu tô comparando aqui para mostrar a força que tem 2 minutinhos, às vezes, na internet, na mídia digital, né, gravando alguma coisa. Qual é o efeito que você quer causar com ela? É uma frase boa, uma música boa, e chegar aos corações e fazer alguém refletir, nossa, gostei desse negócio seu. Tá bom. Né? E compartilhar. Compartilhar. É interessante porque assim, né? Às vezes a pessoa tá dentro do quarto dela ou no escritório, tá sozinha ali teoricamente, mas sente a vontade para se expressar, né? Sim. E às vezes agride uma pessoa, outra ali, que pensa diferente, e ela não tem noção de que daquele isolamento que ela está naquele momento, onde é que vai chegar essa mensagem dela. Sim. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Aproveitar. Bom, meus irmãos, então nós fechamos aqui mais um bloco. Daqui a pouco nós voltamos com mais músicas aqui com o Fernando Sabino. E fiquem agora com as novidades da nossa livraria espírita da FEEGO. Até daqui a pouco. Eu, andando aqui pela livraria da FEEGO, me deparei com esse livro, A Hora do Espelho, que é do Juliano Fagundes, pelo espírito de Célia. E ele é um livro muito interessante, que ele explica o desencarne de uma jovem de 16 anos. Ou seja, para os pais que perdem os filhos tão jovens, né? Então, assim, é um acalento muito grande, é uma história muito interessante, que vai contar o despertar dessa alma, né, dessa jovem encarnada. Quando desencarna, ainda se entende como jovem, né, até relembrar que ela é um espírito imortal, mostra toda essa jornada. Então, é um livro muito interessante, recomendo eles para vocês. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João e Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus
me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Rapaz, que coisa linda, hein? Uma viagem, né? Isso é uma viagem, isso aí nos coloca em contato direto com Jesus, né? Andar de mão dada com ele na beira do lago. Na beira do lago. Fernando, como a evangelização ela pode dialogar com os desafios contemporâneos, como depressão, pressões sociais, tecnologia, né, mudanças familiares, sem que venhamos a perder a fidelidade doutrinária, a essência do Espiritismo? Nossa, isso é muito importante, porque é um caso que a gente tem que levar muito a sério, né? Manter esse equilíbrio, utilizar todas essas ferramentas sem perder os princípios, né, da codificação. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas, né? Ali deixa muito claro pra gente, porque faz pergunta, vem resposta, faz pergunta, vem resposta. Então, se a gente mantém firme, através do Livro dos Espíritos, que está ali no Pentateuco, né, parte da codificação, a gente se mantém firme nisso e está sempre buscando. Como eu ouço muitos palestrantes estão sempre falando, só quando começar a se perder, volta à base. Começa a se perder muito, volta à base. Igual, a gente tem muitas ideias. Eu e você estamos conversando, a gente já viajou junto conversando, então nós somos pessoas cheias de ideias. Então, assim, a gente tem que estar sempre botando o pé no chão novamente, plantando o pé no chão para a gente não se perder. Mas quando a gente toma consciência disso, a gente quer utilizar as ferramentas atuais, mídias sociais, movimento, tudo, lembrar da ansiedade, da depressão, dessa coisa toda, como ferramenta para ajudar, para melhorar. As meditações que surgem na internet, faça uma meditação para isso, para aquilo, mas a pessoa está ali na doutrina, sempre alertando, sempre alguém que está mais lúcido, está mais com a antena ligada, para não deixar se perder, porque ideias tem demais. Quando você entra na internet, tem muitas ideias sobre espiritualidade, aquela coisa toda que divaga muito, e uma certa permissividade para coisas que vão trazer consequências pesadas depois. Porque assim, ficou muito na moda relativizar as verdades, porque tem algumas verdades que elas são absolutas. Então tem certas coisas. Por que você fala que certa coisa é verdade? Porque assim, se ela traz consequência ruim, ela não pode ser uma coisa, né? Eu tenho isso como verdade e tá carregando aquela verdade como coisa boa. Se for coisa boa, não pode trazer consequência ruim. Então a gente tá sempre lembrando isso. Bota os pés no chão e eu, pelo menos, quando tenho oportunidade, falo sempre para as pessoas assim, abandona um pouquinho o seu achismo. Eu tenho me obrigado a fazer isso. Abandono a minha opinião. Falo assim, entre a minha opinião e o que é certo, às vezes tem quilômetros de distância. Então tem que abandonar aquele que eu tenho vontade, às vezes, e falar, não, esse microfone aqui, ele é de material tal e ele é preto e ponto final. Por mais que todo mundo que esteja aqui na sala fale que ele é cor de rosa ou ele é outra cor, ele não vai deixar de ser. Então tem que, às vezes... Lembra do ditado, o pessoal falava assim, balãozinho de pecuária, busca de volta. O balãozinho de pecuária é aqueles que vendiam na festa de exposição agropecuária, o balãozinho está sempre querendo fugir, você puxa de volta. E a gente tem que fazer isso com a gente e com os próximos, né? Porque a gente ama, a gente passa a amar e como Jesus nos ensinou a amar os vossos inimigos, amar o seu próximo a ti mesmo. E aí, então, quem você ama, primeiramente é a gente. Volta aqui, balãozinho de pecuária, põe o pé no chão, no meio artístico. É mais difícil da gente boiar, a gente flutuar do que a gente imagina, não é? Porque vem muitos aplausos.
No meio artístico é o lugar que mais vem aplausos. Mais do que quando a gente está palestrando, mais do que quando um professor está ensinando, né? Às vezes não tem tantos, mas quando termina uma música, quando termina uma peça teatral, vem o que é aplausos. E é fácil o nosso ego inflar. É isso, é aquela cena, né? Vai lá em cima, isso é aquela cena daquela peça teatral, vai pra internet e ela explode, ela vira um sucesso. Aí foi aquela turma que estava ali apresentando, está preparada para essa fama, para esse reconhecimento, está sendo convidado para ir apresentar lá na França, deve ter convidado, nossa, que essa peça de vocês ficaram tão boa, ficou tão boa que eu quero vocês tal lugar. E todo mundo está preparado psicologicamente, espiritualmente para esse tanto de elogio. É onde o Fernando aqui, por exemplo, finca os pés no chão todo santo dia e tenta não se perder em meio a esses recursos que você acabou de colocar. Para a gente tem que usar as duas coisas no maior equilíbrio, focar no equilíbrio, né? Manter a codificação firme, que é uma sustentação muito forte para a gente. Como a gente falou lá no início, não é esclarecedor. A partir do momento que é esclarecedor, eu tenho que olhar naquilo com muita responsabilidade e começar a utilizar tudo isso. E é interessante, né, Fernando? Porque assim, são os cuidados que nós temos que tomar, conforme você está dizendo. No Livro dos Espíritos, Kardec, ele pergunta se os desencarnados influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E a resposta é que eles influenciam de tal modo que na maioria das vezes são eles quem nos dirigem, né? Então, o que os nossos sentimentos estão trazendo para nós em termos de sintonia? O ego, a vaidade, o apego, né? As aparências, ou nós já assumimos pela evangelização um compromisso mais profundo de mudança que nos permita sintonizar com espíritos mais assim elevados, mais bem intencionados, né? Mas é isso mesmo. Vamos de música? Vamos. Essa aí já faz boa parte do trabalho pra gente, né? Não vamos deixar de cantar uma que faz boa parte desse trabalho, como a gente estava falando, que é Cativar. Muito conhecida no meio espírita, e não podemos deixar de cantar nunca. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Fernando, que maravilha, que Deus abençoe a sua arte, né? Possa sempre manter a sua voz aí, para que você possa chegar naqueles corações mais aflitos através da música, tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá? Leve aí os agradecimentos da área de comunicação social espírita da FEEGO e suas palavras finais. E se preparando para encerrar também com uma música, né? Ah, sim. Gratidão, né? Primeiramente, gratidão mesmo. É uma grande oportunidade isso aqui. A oportunidade do trabalho, né? Que faz parte do nosso trabalho de evangelização, de esclarecimento. E para mim também, né? Essa oportunidade de estar aqui cantando, batendo esse papo aqui. Obrigado a todos, um beijo a todos que estão nos assistindo aí também, a toda a equipe aqui que é envolvida em todo esse processo, né? Gratidão à espiritualidade e a Deus acima de tudo. Maravilha. Vamos sempre aproveitando a oportunidade, né, de servir. E antes da nossa conclusão, nós queremos lembrar do Congresso Espírita do Estado de Goiás.
que vai acontecer em 2026, no período de carnaval, ou seja, é logo ali, né? E é um congresso para adultos, jovens e crianças. Então busquem mais informações no site da Federação Espírita do Estado de Goiás. Nós estamos com uma proposta inclusiva, fazendo com que os ingressos fiquem assim com um valor bem acessível até a data do evento. Mas para isso nós precisamos fazer alguns eventos para auxiliar nessa proposta. Teremos dia 29 de novembro, esse mês, o Encontro Cultural Congressar, onde nós teremos a apresentação da peça Bezerra de Menezes, um Apóstolo do Amor, e participação, né, um show musical com Maurício Keller, Fernando Sabino e o grupo Ser Amor, tá? Então vamos lá, entre no site da FEEGO, no Instagram da Federação, se informe, e nesse momento nós ficamos de música. Vamos de música, né? Até a próxima, pessoal. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem. Com essa belíssima canção que nos faz transcender, nós ficamos por aqui e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Gratidão, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Valeu demais. Valeu demais. A Federação Espírita do Estado de Goiás honrosamente os convida para o Congresso Espírita de 2026, que terá como tema central Jesus e Kardec para os tempos atuais. O Congresso Espírita é momento de confraternização e aprendizado, com muita arte e alegria. Mantenha-se informado pelo site da FEEGO e pelo Instagram do Congresso.